Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Já estamos no horário de 1h07 da tarde para a gente exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Amados, a Igreja de Cristo não é homofóbica. A Igreja de Cristo ela tem as regras e ela é aberta para todos, não para tudo. Oh glória! A Igreja de Cristo ela é aberta para todos, mas não para tudo. Amém? Então, Deus ele abomina sobre as coisas que o ser humano está fazendo na terra. E Deus está dando oportunidade para muitos de se arrepender. A ideologia de gêneros, você não pode estar com a sua filha levando a um banheiro e lá entrar um homem. Não tem como. Como é que você tem uma filha que está dentro do banheiro feminino para entrar um homem dizendo que é trans, que não sei o quê? Não. Ele é homem, ele vai para o banheiro dos homens. E agora o que nós estamos vendo que a Bíblia é contra essas coisas, já estão fazendo que a criança de 4, 3 anos faça cirurgia para mudar a sua sexualidade. Se é menino, vai ter que tirar para ser menina. Você está vendo como é que tá as coisas na terra? Deus, ele advertiu sobre as coisas piores que vai acontecer na terra. E eu e você, como cristão, não devemos se assustar com essas coisas, porque tudo é cumprimento da palavra de Deus. Então a gente fica parado pensando, analisando, que a ideologia de gêneros, Deus ele abomina, ele ama o homossexual, ele ama as lésbicas, ele ama os trans, mas odeia o que eles praticam. Então, a Igreja de Cristo ela não é homofóbica, ela é aberta para todos, mas não para tudo. Então, você que ainda é a favor da ideologia de gêneros, você tem que se converter e entregar a tua vida para Deus, porque o juízo, Deus ele vai descer sobre a terra e ele julgará o ser humano pela desobediência. Então, vai haver momentos na face da terra que você vai ficar entristecido e abismado, né, com o que está acontecendo na face da terra. Então a gente tem que entender, irmão, que isso tudo é cumprimento da palavra do Senhor. O que nós devemos fazer é orar para essas pessoas, para Deus converter. Mas o mais interessante nisso é que tem muitos disso que não quer se converter e ele nasceu assim e tem que ser assim. É engano assim. Ninguém nasce sendo homossexual, sendo lésbica, não. Amém? Se lembre que aqui não é homofobia, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Não é minha, é da palavra do Senhor. Não sabeis que injusto não herdarão o reino de Deus. Não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus. Nem vós deixei enganar, e nem imorais, e nem idólatras, e nem adúlteros, e nem os que se entregam à prática da homossexuais, e de qualquer espécie, e nem ladrões, e nem avarentos,
e nem viciados em álcool ou outras drogas, e nem caluniadores, e nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Deu para entender agora? A gente fica parado pensando, analisando, que a palavra de Deus está sendo explanada, né, pregada na rua, e as pessoas não querem entender isso e não querem admitir os erros. Bom, a palavra de Deus é pregada. Agora, fica no coração de cada um se quer ou não entregar a vida para Deus. Vou ler mais uma vez para vocês entenderem que a Igreja de Deus não é homofóbica. Ela é aberta para todos, mas não para tudo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos deixei enganar, e nem imorais, e nem idólatras, e nem adúlteros, e nem os que se entregam à prática homossexuais, e de qualquer espécie, e nem ladrões, e nem avarentos, e nem viciados em álcool ou outras drogas, e nem caluniadores, e nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes a alguns de vós, contudo vós foste lavados, santificado, justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do nosso Deus. Deu para entender? Porque que ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira. Como a gente vê esses cantores aí, né, famosos, cantores sertanejos, todo tipo de cantores das suas áreas, que vivem nas suas festas, na bebedeira, nas drogas. A Bíblia diz que não entrará no céu os drogados e os cachaceiros, a não ser que se arrependa e entregue a vida para Deus para alcançar a vida eterna. Amados, nós estamos vivendo um tempo que Jesus falou que as coisas vai acontecer coisas piores ainda na face da terra. Vai acontecer coisas tenebrosas na face da terra. Eu tenho visto muitas coisas, a gente pregando a palavra de Deus nas ruas. A gente vê o amor cada dia mais se esfriando, o amor dos seres humanos se esfriando cada dia mais. A gente vê aí o pastor Edilson, com sua esposa Raquel, viajando para vários estados do Brasil para pregar o Evangelho. E a gente só vê idolatria, pessoas vivendo na idolatria, adorando as suas imagens de escultura. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22 que ficará de fora os cães, que não é os animais. Os cães significam os pastores, mentirosos, enganadores, avarentos, gananciosos, ladrões que vivem enganando as ovelhas, porque as ovelhas também querem ser enganadas. Então, a Igreja de Cristo é que está dentro de nós, não é nas quatro paredes. Não é as quatro paredes. A Igreja de Cristo somos nós. Então, Jesus ele advertiu sobre os falsos profetas, os mentirosos e enganadores. E daí para pior. Cada dia mais esses homens, líderes religiosos, se enganando muita gente. Essa teologia da prosperidade é furada, é coisa do diabo. Eles pregam a teologia da prosperidade porque está aí os seus cantores gospel cobrando milhões, né? Pregadores cobrando milhões, né? Pastores se enriquecendo com a palavra de Deus e vive se enganando, porque a Deus ninguém engana. A palavra de Deus diz
que vai haver o dia e a hora que todos aqueles que brincaram de ser cristão, todos aqueles que tinham a posição de pastores, que enganaram, se prostituíram, que a hora que estava no culto sai e vai se prostituir com outras mulheres e com tua mulher dentro de casa. Amados, tudo isso está se cumprindo na terra. E sabe o que é que nós devemos fazer? É você que ainda não é cristão, você que ainda não fez uma aliança com Deus. Eu não estou aqui para oferecer a você placa de igreja nem religião. Estou aqui falando para você sobre Jesus, o Salvador, o único que é o assunto do planeta Terra. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se deslarga de quatro paredes. Para de estar sendo enganado por esses pastores mentirosos. Eu vi uma reportagem ontem e um pastor, Anderson Silva, ele disse que só 10% dos pastores vão ser salvos, porque o resto, tudo vão ser queimados no inferno. Sabe por quê? Porque se enriqueceram, se prostituíram, se enganaram a si próprio e enganaram as ovelhas. Então, nosso Deus, ele é longânimo, misericordioso e ele não é homofóbico. Ele ama todo ser humano, prostituta, drogado, ladrões, assassinos, mas odeia o que eles praticam. Deu para entender? Deus ama as lésbicas, como eu amo também. Deus ama o sexual, como eu amo também. Mas a prática, Deus, ele abomina. Eu amo as prostitutas. Jesus, ele ama as prostitutas, mas ele abomina o que elas praticam. Então, para você entender que a salvação só vai para aqueles que realmente, verdadeiramente entendeu o que a palavra de Deus está falando aqui nesta tarde. Jesus, ele é cristocêntrico. Essa conversa de teologia e prosperidade, tudo é para botar o homem no centro, mas não é cristocêntrico. Então, tudo isso é mentira do diabo, de prosperidade, de teologia. Tudo é mentira, tudo é enganação, para estar prendendo as ovelhas nas quatro paredes. Se liberta. Eu levei 12 anos dentro de uma congregação e ali eu entendi que as oportunidades não era feita porque não devolvi o dízimo. Sabe por quê? Porque nenhum deles tem interesse de lhe ajudar para alcançar a salvação. O interesse é dízimo e oferta. Então, foram 12 anos de congregação. Eu vou dizer o nome da congregação, que sou da Assembleia de Deus. Então, foram 12 anos ali. E aí um irmão me falou uma vez. Ele disse assim: irmão, esse povo não quer nada com o irmão em termos de ajudar na obra e tal. Sabe por quê? Porque você não colabora com dízimo e oferta. Deus não está querendo dízimo e oferta, irmão. Deus está querendo é o coração limpo, verdadeiro, puro. Enquanto muitos irmãos estão sendo escravizados dentro de congregações, sendo enganados, muitos estão brincando de ser cristão, Deus está alertando que a igreja dele vai ser arrebatada antes da segunda grande tribulação. Antes da segunda grande tribulação, Deus ele vem arrebatar a tua igreja. Então, eu digo para você que não fica preso à religião, presa às quatro paredes, porque Deus ele não está lá. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo é santuário de Deus.
Se você quer viver nas quatro paredes, aí já é um problema seu. Amém? Mas eu entendi nesses 12 anos, nas quatro paredes, eu sei o que foi que eu passei. Não vou aqui cuspir no prato que eu comi, porque na minha caminhada missionária, pregando o Evangelho, começaram a ajudar, mas Deus começou a apertar, aí começou a aprender de não querer ajudar na obra missionária. Deu para entender? Isso não demora. Então, a palavra de Deus está dizendo que é melhor a gente estar alicerçado com Cristo de que com esses homens ladrões, enganadores, salteadores, mentirosos que vivem nessas quatro paredes. Só Deus para ter misericórdia. E Deus está dando um alerta ao ser humano que muitos estão aí pegando a Bíblia, blasfemando, que a igreja, que você tem que evoluir. Se existe extraterrestre fora do planeta Terra, o meu compromisso não é com extraterrestre. O meu compromisso é com o Criador que fez o céu e a terra. Então, essas pessoas, irmão, que se frustraram dentro de quatro paredes, fica agora se levantando contra a palavra, fica dizendo que a Bíblia foi escrita por 40 pessoas, mas eram pessoas não sei o quê, começa a blasfemar contra a palavra, começa a querer a desfazer da palavra de Deus. Aí diz que você tem que ver outros livros que ensinam sobre evolução, sobre não sei o quê, que ensina sobre espiritismo, que ensina sobre extraterrestre. Irmão, eu estou preocupado com esse negócio, irmão. Essas coisas do diabo. Eu tenho que estar me preocupando, irmão, com minha salvação e pregar o Evangelho. É pregar a palavra de Deus. É levar a palavra de esperança para quem está precisando. Aí fica um bando de muitos se retrucando, falando mal da Bíblia, falando mal das Escrituras. São um bando de endemoniados, irmãos. Se desperta, igreja. Eu vi uma reportagem aqui hoje que um homem entrou dentro de uma congregação com a machadinha para matar muita gente lá dentro. Graças a Deus, alguns irmãos foram lá e impediu para não acontecer o pior. Irmãos, ninguém deve se assustar com essas coisas, porque Jesus falou que a igreja dele vai ser perseguida agora. Os seus escolhidos, os verdadeiros, lavados e remidos, vão estar guardados e protegidos. Esse evangelho brasileiro, esse evangelho mentirosos e enganadores, que fala da teologia da prosperidade, se não se arrepender, vai pagar um preço muito alto. Em Jeremias, em Ezequiel fala que haverá o encontro dos pastores com o Criador por causa que fez algo que desagradou a Deus. A perseguição contra a igreja vai acontecer. E o mais triste nisso tudo é que muitos neste país Brasil, que brincou de ser crente, que brincou de ser cristão, vão desistir da caminhada. Vão desistir da caminhada. Para você ver. Muitos vão negar o nome de Cristo no dia da perseguição. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que o mal, a sedução do inimigo está enganando muita gente. Fica esses filmes do diabo aí, de Harry Potter, as crianças sendo enfeitiçadas com o negócio de feitiçaria, de Harry Potter, né? Esse filme aí da Inglaterra, que as crianças vestem a roupa de bruxa, de bruxo, né? Por que não ensina a palavra de Deus para essas pessoas, para essas crianças? Hein? Por que não ensina às crianças a palavra de Deus, a palavra de salvação?
Aí fica ensinando as crianças com esses filmes mentirosos do diabo, de Harry Potter, que não sei o que, tem a varinha para estar lá fazendo mágica. Tudo é mentira do diabo, irmão. O tempo que você gasta com as crianças assistindo essas porcarias de Harry Potter, e ensina ao teu filho, à tua filha, a palavra de Deus. Porque a gente está vendo tantas pessoas padecendo na terra, sofrendo na terra. A gente vê tantas pessoas nas ruas sofrendo por causa das drogas, por causa da bebedeira. Família destruída por causa das drogas. Por que não sai para a rua para pregar o evangelho, para levar a palavra de salvação? Eu já estou 2 dias dentro de casa porque choveu. Ontem eu não evangelizei, hoje não evangelizei. Essa semana eu estava evangelizando sem filmagem, sem câmera. Mas eu entendi que papai está dizendo, filho, não filma nada não, porque quem está filmando o que você faz sou eu, o Criador. Então eu preguei o evangelho essa semana sem câmera para filmar, porque eu senti que meu papai disse que a filmagem quem está fazendo é ele. Nós não vamos ser salvos pelas obras, irmão. Nós vamos ser salvos pela graça, pela misericórdia dele, que eu e você não somos merecedor de nada, de nada. Porque nós somos falhos e pecador. Nós somos falhos e pecador. E a melhor forma para a gente se livrar, para a gente dizer não ao pecado, você tem que ver o que é que você vê no seu celular. A gente vê crianças com o celular na mão, levando altas horas da noite com o celular na mão, e cadê os pais? Essa semana passada eu fui para Camamu evangelizar. Aí eu estava descendo a ladeira com a moto com o som ligado, e nesse horário já era meio-dia, e muitos alunos estavam saindo para casa. Aí uma jovem, ela deve ter seus 12 a 13 anos. Quando ela viu o som ligado e tudo, eu fui descendo a ladeira, ela olhou para mim e disse assim, abaixa esse som, desgraça. Você está vendo como é que está o ser humano? Isso é um alerta aqui nesta tarde. Ensina a tua filha, teu filho, a palavra de Deus. As crianças hoje não querem saber de ouvir a palavra de Deus, mas deixa as crianças no videogame, filmes de terror, filme que às vezes você, pai e mãe, não sabe. Os seus filhos devem estar assistindo um filme de pornografia, um filme de sexo. Desperta, povo. Desperta, povo brasileiro. O evangelho está sendo pregado a todo canto deste Brasil. Alan Chave, Alex Andório, Fabiano Nogueira, Tiago Ramos, Tiago Vieira, Tiago Batista, Clailton, irmão Mário Narciso, irmão Moisés, irmão Edinaldo, irmão Heleno, irmão João Batista. Muitos irmãos estão saindo para pregar o evangelho na rua. O irmão Adilson, irmã Raquel, está lá no estado daqui do Brasil pregando o evangelho. E o que mais interessante nisso tudo que nós estamos vivendo é que as pessoas estão frias, má, calculista, seduzida pela sedução do inimigo para viver uma vida de prostíbulo, de drogas, de assassinato, de mentiras, de enganação, de adultério. E Deus ele está alertando que o juízo dele vai chegar sobre a terra. O julgamento será tenebroso sobre a raça humana desobediente. Aí fica esse evangelho mentiroso neste Brasil, um evangelho mentiroso, enganoso, que só fala em dízimo e oferta, em dinheiro, mas não quer sair para fora para pregar o evangelho. As coisas vão piorar na terra. Então, você nesta tarde, não pense que eu sou homofóbico, não. Sabe por quê? Porque o meu filho, ele é homossexual também.
Nós falamos sobre a ideologia de gênero, oi? Lá atrás a gente está falando, né? O meu filho também é homossexual, mas eu amo ele. Sabe por quê? Porque eu oro a Deus para Deus libertar ele dessas coisas. Então, eu não sou homofóbico contra homossexuais, contra as lésbicas, não. Eu quero que eles sejam salvos, mas para eles ser salvo, tem que se arrepender e entregar a vida para Deus. Que você reflita sobre esta tarde, sobre o texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 9, vou ler de novo para você entender. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos deixei enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam à prática a homossexuais, de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Para quem vive fazendo as suas feitiçaria, macumbaria, vive fazendo feitiço para derrubar os outros, para matar os outros, Deus está dizendo, se arrependa enquanto há tempo. Estelionatário que vive enganando as pessoas, adivinhadores que vivem querendo adivinhar o futuro, olhando cartas, jogando búzios. Deus está dando oportunidade a vocês de arrependimento. Sabe por quê? Porque essas pessoas Deus ama, eu também amo, mas tem que largar a prática pecaminosa que o inimigo oferece. Forte abraço, uma ótima tarde para todos, amém?